Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar da nossa lista de exercícios voltada para a prova, tá? Nós vamos começar falando sobre ponto, reta e plano. Eu deixei os vídeos aulas lá no AVA para vocês olharem e, consequentemente, alguma lista de exercícios, alguns exercícios para vocês fazerem e praticarem, que vai ser algo parecido com o que vai vir na nossa prova, tá bom, pessoal? Ó, gente, bastante atenção, vamos tentar fazer os exercícios no livro de vocês, vamos trabalhar com calma. A matéria não é difícil, é bem simples e vocês vão aprender, tudo bem? Vamos lá. Eu comecei deixando o exercício 5. O exercício 5, ele fala sobre plano cartesiano. Gente, o plano cartesiano, eles são duas retas que se encontram em determinado momento. A gente tem aqui a reta X e a gente tem aqui a reta Y, certo? A gente tem a reta X no plano horizontal e a reta Y no plano vertical. E aonde elas se encontram é a origem, é o zero, é a nossa origem. Então, quer dizer, ela vai crescendo do zero até o infinito aqui para esse lado em X e de zero até infinito para esse lado aqui em cima em Y. Professor, mas tem os números negativos. Sim, mas a gente não está falando dos números negativos. Nós estamos falando apenas dos números naturais. E os números naturais, eles começam a partir de zero e só contemplam os números inteiros. Eles vão de zero até o infinito somente com os números inteiros. Então, o plano cartesiano nos números naturais, ele vai trabalhar a linha Y e a linha X. Sempre nessa ordem. X sempre vai estar desse lado, dessa forma aqui, e Y sempre vai estar para cima, tá? X vai sempre estar deitado e X vai sempre estar para cima. Agora, quem são os pontos no plano cartesiano? Os pontos no plano cartesiano vai ser da seguinte maneira. O primeiro número sempre vai ser o X e o segundo número sempre vai ser o Y. Ó, o primeiro número sempre vai ser o X e o segundo número vai ser o Y. Isso vai valer para todos esses pares de números. O primeiro vai ser o X e o segundo vai ser Y. Se eu já sei quem é X, quem são Y, como é que eu vou marcar, professor? Vamos lá. Eu tenho aqui o número 2. O 2, ó, ele é o primeiro número, não é? Como o 2 é o primeiro número, ele está marcado aonde? Ele está marcado em X. Beleza? Então, a gente vai marcar o 2 até ele encontrar quem? O 3, que é o par dele. Ó. Então, ó, o 2 vai subir até encontrar o 3. Quando encontrar o 3, nós vamos marcar e colocar o quê? Ponto A. No B, é o 3 e o 5. Então, nós vamos acompanhar o B até encontrar o 5. Quando eles se encontrarem, nós vamos marcar o ponto e nós temos o ponto B. Para o C, nós temos o ponto 5. Gente, ó, sempre começando pelo primeiro, e o primeiro é o X. Ó, o primeiro número está sempre na reta de X. 5 e 2. Vamos marcar o 5 até ele encontrar aqui, ó, com 2. Pronto. Nós temos o ponto C. O ponto D é o 0 e 4. Ó, repare que o 0 é o primeiro. Se o 0 é primeiro, o 0 é o X e o 4 é Y. Então, nós vamos marcar aqui, ó, uma bolinha no 0 e vamos marcar uma bolinha no 4 e vamos colocar o ponto D ao lado do 4. O ponto E é 1 e 6. A gente vai subir o 1 aqui, ó, até ele encontrar o 6. Quando ele encontrar o 6, nós vamos marcar o ponto E. O ponto 6 e 0. Ó, 6 tá na linha de X e o 0 está em Y. Ó, já está marcado aqui, a gente vai e coloca o F. Pronto. Marcamos os nossos pontos no plano cartesiano. Pode acontecer ao contrário também, tá? Vou fazer o desenho aqui do lado para vocês olharem aqui, tá? Ó, X
e y. Vamos supor se vocês têm esse ponto aqui, ó. 2 e 4. Ó, se esse ponto tiver aqui, ó, ele vai estar assim, ó, 4 e 2. Esse ponto será o 4 e 2. Se esse ponto tiver assim, 2 e 5, esse ponto será o 2 e o 5. Sempre começando o número da frente do par, sempre vai ser o número de x, ele vai ser o da frente, e de y vai ser o segundo. Pode ser, ó, que algumas questões já venha com essa marcação. Então você só vai dizer quem é o valor, quem é x, quem é o par de x e quem é o par de qual o número que está fazendo par com x nesse ponto e o número que está fazendo par com y nesse ponto. Você vai enxergar o ponto e vai poder fazer essa marcação. Tudo bem, gente? Seguindo aqui, pessoal, na nossa segunda questão sobre ponto reto e plano, nós vamos fazer a questão 8, tá? É o seguinte: classifique os pares de reta de um mesmo plano em paralelas ou concorrentes. Bom, retas paralelas são retas que correm uma do lado da outra, elas ficam sempre uma ao lado da outra e não se encontram em momento nenhum. As retas concorrentes é onde essas duas retas elas se encontram em algum momento. Em algum momento elas vão se encontrar e vão se cruzar, formando um único ponto. Então, quer dizer, as retas paralelas não se encontram nunca. As retas concorrentes se encontram em alguns momentos. Aqui nesse exercício nós temos 4 exemplos de pares de retas que estão no mesmo plano, tá? Então nós vamos olhar para essas 4 retas que estão no mesmo plano e vamos avaliar se elas são paralelas ou se elas são concorrentes. Bom, primeiro, aqui a A, tá? Como é que a gente verifica isso, gente? A gente faz o seguinte, ó, a gente prolonga a reta, ó. Vai tracejando alguns pontinhos e prolonga, ó. A gente percebe que em nenhum momento essas retas vão se encontrar. Como essas retas não vão se encontrar, a gente pode afirmar que essas retas são paralelas. Bom, as retas concorrentes, elas se encontram em algum momento formando um único ponto. A gente vai olhar para B, já está vendo que ela se encontrou aqui nesse momento, nesse instante, e formou esse ponto. Então, já que elas se encontraram, essas retas são concorrentes. Vamos olhar a C. A C é bem legal, que se a gente olhar ela no primeiro momento, a gente consegue enxergar que elas não estão se encontrando. Então, quer dizer, mas isso não quer dizer que elas não sejam, que elas são paralelas, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que prolongar. Como as retas são infinitas, a gente pode tracejar ela para ver a direção que ela está indo. Ó, traceja ela para um lado e traceja para o outro. Ó, aqui, se a gente continuar tracejando ela aqui para cima, em algum momento elas vão se encontrar. Então, se em algum momento duas retas no mesmo plano se encontram, essas retas são concorrentes. A letra D, nós vamos ver a seguinte maneira. Ó, são duas retas, vamos tracejar para um lado, vamos tracejar uma reta para o outro. A de baixo, vamos tracejar ela para um lado e vamos tracejar para o outro lado. Ó, elas nunca vão se encontrar. Então, duas retas no mesmo plano que não se encontram são retas paralelas. Ok, gente? A terceira questão que foi deixada para vocês foi a seguinte: trace duas retas que se cruzam, retas concorrentes. Então, quer dizer, essas retas vão se cruzar e estão no mesmo plano. Podemos afirmar que a interseção dessas duas retas seria... Então, vamos lá, gente. Vamos primeiro desenhar duas retas que estão se cruzando. Ó, eu tenho uma reta que está indo para esse sentido aqui. Ó, uma reta que vai para os dois lados, porque a reta é infinita. E vou fazer uma outra reta vindo aqui, ó, esse sentido aqui.
beleza? Ó. Então, já tenho duas retas concorrentes porque elas se encontraram em determinado período, em determinado espaço, certo? Quer dizer, nesse plano elas se encontraram, então, quer dizer, elas são retas concorrentes. O que essas duas retas formaram? Essas duas retas formaram um único ponto, ó. Então, a gente pode afirmar que o encontro de duas retas forma um único ponto. Seguindo aqui nos exercícios, pessoal, nós vamos começar nosso primeiro exercício de um ângulo. A gente viu os exercícios de ponto, reta e plano, agora vamos ver o de ângulo. Tá? Passamos o primeiro exercício, que foi esse aqui, exercício 4 do nosso livro. Classifique os ângulos indicados. A gente vai olhar para o ângulo e dizer qual o nome desse ângulo. Tá? O ângulo formado é esse aqui. Ó. A gente tem uma luminária, essa luminária aqui no meio tem uma dobradiça, ela abriu e formou esse ângulo aqui, certo? A gente vai ter que dizer qual o nome desse ângulo. Bom, na aula a gente viu que o ângulo, quando ele é maior que 90 graus, ele tem o nome de obtuso. Então, quer dizer, esse ângulo ele é maior que o ângulo de 90 graus e é menor que o ângulo de 180. O ângulo de 180 é raso, o ângulo menor que 180 é o obtuso, o ângulo de 90 graus é o ângulo reto e o ângulo menor que o ângulo de 90 graus é o ângulo agudo. Então, a gente pode afirmar que o nome desse ângulo aqui é ângulo obtuso, porque ele é menor do que o ângulo de 90 graus. Beleza? Para B, a gente vê o ângulo desenhado aqui. Ó. A gente pode ver claramente que isso aqui é um ângulo reto. Tá? Ele está formando um ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo que a gente chama de 90 graus. Quando o ângulo tem 90 graus exato, a gente chama ele de ângulo reto. Agora é a nossa segunda questão sobre ângulos, tá? Eu preciso que vocês prestem bastante atenção em como a gente resolve esse tipo de questão. Vamos lá. Encontre o ângulo que a letra X está escondendo. Então, quer dizer, a letra X está escondendo um ângulo aqui, ó. Está escondendo esse ângulo aqui, certo? Nessa figura aqui. Reparem bem que a gente tem, uma reta aqui, uma reta OB, uma reta OA, e essa reta aqui não tem nome, vamos colocar um P nela aqui, e essa reta aqui OP, tá? Aqui P, beleza, essa reta OP, tá? Então, pessoal, vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho esse ângulo maior aqui, ó. Tá vendo que esse ângulo aqui tem dois tracejos? E ele quer dizer que esse ângulo todo aqui, que essa distância toda aqui, vale 60 graus. Esse ângulo menor vale x e esse outro ângulo vale 24. Vamos lá. Se eu sei que esse ângulo todo aqui, se esse ângulo todo vale 60, uma parte embaixo vale x e outra 24, eu posso falar que se eu somar essas duas partes aqui, ela vai ser igual a 60. Por quê? O x mais o 24 vai ter o mesmo tamanho que esse ângulo de 60 graus. Beleza? Número desconhecido sendo aplicado na geometria. Vamos ver como é que funciona. A gente vai ter que x mais 24 graus é igual a 60 graus. Lembrem bem, número desconhecido que a gente está procurando. Tem sinal de igualdade. Sinal de igualdade, número para o lado, letra para um lado, número para o outro lado. Repete 60 e o 24, que estava antes do sinal de igualdade, vai passar para depois do sinal de igualdade, subtraindo. Então, x vai ser igual a 60 graus menos 24 graus. Então, x vai ser igual a 36 graus. Tá? Vamos procurar aqui a resposta. Deixa eu colocar aqui certinho na resposta. Então, se x é igual a 36 graus, a resposta é a letra D.
Então, gente, seguindo aqui na nossa lista de exercícios, vamos fazer a questão 10, tá? A questão 10 diz o seguinte: o ângulo reto também é conhecido como ângulo nenhuma volta, um quarto de volta, meia volta ou uma volta. Vamos lá. O ângulo de uma volta completa, é o ângulo de 360 graus. O ângulo de meia volta é como se a gente estivesse cortando esse círculo no meio. Ele é o ângulo de 180 graus. O ângulo de 90 graus, ele é conhecido como o ângulo reto. Então, para a gente fazer o ângulo reto, a gente precisa cortar esse ângulo de 180 graus pela metade. Até porque metade de 180 é 90, certo? Reparem bem que quando a gente cortou aqui agora, ó, quando a gente fez esse corte aqui no meio desse ângulo, desse círculo de 360 graus, e quando a gente cortou no meio o ângulo de 180, ficaram, ó, 4 ângulos de 90 graus. Então, a gente pode dizer que o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, também é conhecido como um quarto da volta. Resposta B. Agora, para a questão 11, pessoal, vamos prestar atenção. A gente só precisa apenas classificar os ângulos, dizendo se eles são ângulos agudo, obtuso ou reto. O ângulo agudo, ele é sempre um ângulo menor que 90 graus. O ângulo obtuso, ele é um ângulo maior que 90 graus. E o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá? Vamos olhar aqui A. Olhando aqui o ângulo A, se a gente traçar uma reta aqui, ó, a gente vai perceber que esse ângulo é maior que o ângulo de 90 graus. Então, se esse ângulo é maior que o ângulo de 90 graus, o nome desse ângulo é obtuso. Para o item B, vamos lá, item B. Para o item B, a gente também vai fazer a mesma coisa. Vai traçar aqui uma linha imaginária, uma reta imaginária, e vai imaginar o ângulo de 90 graus. Ó, a gente consegue ver que esse ângulo B, ele é menor que o ângulo de 90 graus. Então, se ele é menor que o ângulo de 90 graus, o nome desse ângulo é agudo. No item C, a gente só de olhar o ângulo, ó, mesmo traçando, a gente já percebe que ele é um ângulo maior que o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, se ele é maior que um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, a gente pode chamar esse ângulo de obtuso. Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso trabalho de hoje, agora nós vamos falar sobre polígonos, tá? Nós vamos fazer o exercício de polígonos e marquei para começar através da atividade 6. Nós vamos primeiro vamos ser a atividade 6. A atividade 6 é o seguinte: dê o nome dos polígonos abaixo, conta o número de lados, tá? Então, nós vamos contar... Deixa eu colocar aqui, vai ficar melhor. Opa, melhorou. Nós vamos contar quantos lados tem o polígono e a partir dessa contagem de lados, nós vamos dizer qual o nome dele, tá? Para quem tiver dúvida, é só consultar a tabela na página 137, que ela vem dizendo os polígonos e o nome dos polígonos de acordo com o número de lados, tá? Então, vocês vão olhar e vão consultar, vão ver essa tabelinha na página 137 do livro, e vai estar dizendo quanto vale, qual o nome de cada polígono através do número de lados, beleza? Agora nós vamos contar o primeiro polígono para saber quantos lados ele tem, para a gente falar o nome dele. Vamos contando, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, o polígono de 10 lados, ele tem o nome de decágono. Ele tem 10 lados.
O polígono do item B, vamos contar os lados. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ele tem 6 lados. Se a gente for olhar a tabela na página 137, nós vamos ver que o polígono de 6 lados tem o nome de hexágono. Tá? Aqui, nome de hexágono, porque ele tem 6 lados. Vamos olhar o de baixo. Vamos ver quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um polígono de 11 lados tem o nome de um decágono. Um decágono. Decágono de 10 e 1 somando mais 1, que dá 11. Ele tem 11 lados. Seguindo na parte de polígonos, eu passei também a questão 7, tá? A questão 7, a gente precisa classificar os polígonos como sendo côncavo e convexo. Como é que a gente sabe se que um polígono é côncavo ou convexo? Vamos lá. A gente tem um polígono qualquer, ó, um polígono qualquer, e traça uma reta sobre esse polígono. Tá? Se essa reta, por algum instante, por algum momento, fica fora do polígono, a gente diz que esse polígono é côncavo. Agora, se a gente desenhar uma reta e essa reta em momento nenhum sair do polígono, a gente pode dizer que esse polígono é convexo. Então, o polígono A é convexo. Vamos olhar o polígono B. Se a gente traçar uma reta aqui, ó, no polígono B, a gente vai perceber que em um momento essa reta está fora. Então, a gente pode afirmar que esse polígono é côncavo. O D, a mesma coisa. Se a gente traçar uma reta, ó, nesse momento aqui, nessa parte desse polígono, essa reta está ficando fora. Então, se essa reta ficar fora, esse polígono é côncavo. Para o último item, que é o item D, a gente coloca ele, ó, passando a reta, colocando a reta dentro desse polígono, a gente vai ver que em momento nenhum essa reta vai ficar fora do polígono. Então, a gente afirma que esse polígono é convexo. Então, pessoal, para a gente fechar a aula de hoje, a gente vai fazer o último exercício, o exercício 8, que ele é para calcular o perímetro dos polígonos, tá? Gente, como é que faz esse cálculo? O cálculo do perímetro dos polígonos é bem simples. O que a gente precisa fazer? A gente apenas precisa somar os lados. Cada lado do polígono tem um valor e a gente vai pegar todos esses lados aqui e somar e descobrir quanto vale o valor do perímetro desse polígono, ok? Então vamos lá. Como no livro vai ficar pequeno, eu vou fazer aqui no caderno para vocês verem como é que funciona. Ó, vai ser 7 mais 3 mais 12 mais 9 mais 4 mais 8 mais 6. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei todos os valores referentes a cada lado do polígono, coloquei e estou fazendo a soma. Vamos lá? Vamos ver quanto é que dá agora? Ó, 7 mais 3, 10, mais 12, 22, mais 9, 31, mais 4, 35, mais 8, 43, mais 6, 49. Então, o perímetro desse polígono vale 49 centímetros. Perímetro igual a 49 centímetros. Vamos olhar o de baixo. Vamos ver que ele tem uma pequena diferençazinha.
entre o desenho de cima. Olha só. Ele está dizendo que a parte de cima vale 35. Esse lado todo vale 50. Ó. De cima até embaixo vale 50. Essa parte de baixo vale 65. Esse pedaço aqui vale 30. E essa outra partezinha, esse pedaço aqui, vale 40. Gente, vamos pensar comigo, ó. Se esse pedaço vale até 40, mas esse lado todo, ó, ele vem até aqui embaixo. E esse lado todo aqui é correspondente a essa parte aqui que vale 50. Se até esse pontinho aqui vale 40, então para chegar a 50, faltam 10. Faltam 10 centímetros. Então nós vamos fazer a conta somando todos esses valores para descobrir quanto vale o perímetro desse polígono. Vamos lá? Vai ser, começando pelo 35. 35 mais 50 mais 65 mais 30 mais 40 e mais 10 dessa partezinha aqui, ó, que ficou faltando. Tá vendo que o 40 vem até aqui, até esse pedaço aqui? Mas essa parte toda aqui, ó, vale 50, que é esse valor aqui, ó. Se a gente subir esse lado aqui, ó, que vai encostar aqui, ó, a gente vai ver que ele também vale 50, ó. Como a gente tem 40 dessa parte, 40 mais 10 é igual a 50. Então vamos lá, vamos fazer a conta, gente. 35 mais 50 é 85, mais 65, 150, mais 30, 180, mais 40, 220, mais 10, 230. Então esse perímetro aqui vale 230. Então, gente, vamos finalizar aqui o último exercício de hoje, tá? Vamos lá. A gente está calculando aqui o perímetro dessa imagem, o perímetro desse polígono, tá? Vamos ver o seguinte, ó, que esse lado aqui que vale 55 é correspondente todo esse lado aqui que vale 55. Então, esse lado todo aqui, ó, também vale 55 metros. Vamos atender aqui a medida que foi colocada para a gente. Então, ele vale 55. Deixa eu apagar aqui que não ficou bom. Ficou 55 metros. Tá? Então, beleza. Ó, esse lado aqui, essa parte aqui lateral é correspondente a essa parte lateral. Se eu traçar uns pontinhos aqui em cima, ó, eu vou ver que essa parte de cima é correspondente à parte de baixo. Então, essa parte de baixo vai ter, a parte de cima com a parte de baixo, vai ter 62 metros. Ó. Essa parte lateral é correspondente a essa parte lateral, elas são iguais. Essa parte de baixo é correspondente à parte de cima, também vai ter 62 metros. Gente, ó, atenção para esses detalhes, ó. Já que essa partezinha aqui do 18 centímetros também é correspondente a essa, eu posso falar que aqui também tem 18 metros. Pronto, eu tenho a medida de todos os lados. Ó, não pense que ficou faltando essa partezinha aqui. Essa parte está sendo contada aqui em cima, junto com esse ponto tracejado, que é o 62 metros de baixo. Beleza, gente? Então, como aqui não tem espaço, vou montar a conta no caderno para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, vai ficar o seguinte, ó. A gente vai somar primeiro os lados. O primeiro lado vale 55 e o lado oposto a ele também vale 55. Ó. Esse lado vale 55 e o lado oposto a ele vale 55. Vamos somar com a parte de baixo, que vale 62, mais a parte de cima, que também vale 62. Ó. A parte de baixo vale 62 e a parte de cima vale 62. Lembrando que esse pedaço aqui, ó, essa partezinha aqui, já foi contabilizada aqui em cima. Tá? Então vamos lá, só está faltando esses dois lados, esse 18 mais esse 18. Tá? Então ficaria aqui embaixo
mais 18, mais 18. Vamos fazer essa continha por parte para a gente não se atrapalhar. 55 mais 55, 110. 62 mais 62, 124. 18 mais 18, 36. Ok? Vamos somar 110 mais 124, 234. Mais o 36, o resultado vai ser 270 metros. Então, o perímetro, vou escrever aqui embaixo que vai ficar melhor. O perímetro desse polígono vale 270 metros.